Olá, tudo bem com vocês? O nosso tema para a aula de hoje é análise imediata, terceira aula de análise imediata. A gente vai falar hoje sobre essa separação em misturas que são homogêneas, aquelas que apresentam uma única fase, certo? Bom, lembrando então, mistura homogênea, eu tenho aqui um copinho com água e açúcar. E como a gente não enxerga, né, a diferença entre água e açúcar dentro do meu copo, a gente tem apenas uma fasezinha. Então, mistura homogênea, uma única fase, certo? Aqui, primeiro exemplo, a gente tem água com sal. E esse processo seria a evaporação. Lentamente, né, aqui nessa salina, o pessoal vai deixando o sol aquecer essa água vai evaporando e no final vai sobrando só esse sal que está aqui no fundo. Tranquilo? Muito bom. Um outro processo seria a destilação simples. A gente vai precisar de um aparelho para fazer a destilação, que é o destilador, onde, olha só, o líquido e sólido estão misturados aqui, lembrando, mistura homogênea, eles vão estar misturados dentro do balão. Esse balão vai ser aquecido e aí o líquido torna-se vapor, esse vapor sobe pela coluna, entra em contato com uma região ali que tem um termômetro e vem para o condensador. No condensador ele entra em contato com uma substância, ele entra em contato físico apenas, tá? Com uma substância que vai fazer o resfriamento. Geralmente é a água que a gente utiliza. Então o vapor entra aqui, volta a ser líquido, escorre pelo tubinho e cai aqui, limpinho, né, de impurezas. Essa mistura, esse processo de separação de misturas, ele pode ser utilizado também para separar, por exemplo, a água do sal. Aqui seria uma água sem sal nenhum. Tranquilo? Bora para frente? Bom, aqui a gente vai ter também um processo de separação que é a destilação fracionada. Isso vai acontecer por uma coluna de fracionamento. Então é o mesmo processo, é uma destilação. A gente aquece as substâncias, né, aqui embaixo, na caldeira, e elas vão subindo, entrando nas câmaras que fazem as frações. Cada câmara dessa tem uma temperatura diferente. Quanto mais para cima, mais fria é essa região. Lembrando que lá embaixo tem uma caldeira, certo? Então o processo lá é extremamente quente e conforme vai subindo, vai sendo esfriado essas substâncias. E elas vão sendo separadas em frações. Isso aqui é utilizado, por exemplo, na Petrobras para fazer os processos que separam a gasolina nos seus diferentes componentes. Então tem, por exemplo, aqui em cima o gás natural, aqui em cima gás que vem de petróleo, aqui a gente também tem o GLP, que é o gás de cozinha, um pouquinho mais abaixo sai gasolina, um pouquinho mais abaixo a gente pode falar na saída do diesel, mais abaixo ainda do querosene. No final, todos os resíduos que sobram a gente utiliza para a produção, por exemplo, de asfalto, né? O pinche, né? Tem uma temperatura muito alta de fusão e ebulição, certo? Então a coluna de fracionamento pode ser também do tamanho de um prédio extremamente alto, né? Com essas câmaras aqui mais afastadas para fazer esses processos de separação. Tranquilo? A gente pode ter também algumas ligas metálicas que são separadas por fusão fracionada. Se eu tiver, por exemplo, um anel de ouro e prata, né? Um ouro 18 quilates, que é uma mistura de ouro com prata, a gente vai fazer a fusão fracionada, coloca os dois dentro de um recipiente e aquece, lembrando que a temperatura de metais é bastante elevada, certo? Joga ali o ouro e a prata. Um dos dois vai apresentar um ponto de fusão um pouquinho mais baixo, vai sair na forma líquida, enquanto que o outro ainda vai estar na forma sólida. E aí é só tirar o líquido sobrenadante, deixar o sólido no fundo e a gente vai conseguir separar então essas duas frações aí, certo? Um outro processo seria também a cristalização. A gente usa bastante isso, por exemplo, com o açúcar, porque é complicado você colocar o açúcar para aquecer, porque ele vai caramelizar, ele vai torrar, né? Vai formar outras substâncias. Então a gente precisa que o processo seja bem lento de cristalização, deixar essa água evaporar mais lentamente. Tranquilo? Certo? Bom, era isso na aula de hoje. A gente se vê numa próxima aula, agora não mais sobre análises imediatas, a gente tem agora uma introdução a um conteúdo novo, a gente vai começar a falar sobre elementos químicos, sobre atomística, a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.